Fronteiras são linhas que definem onde um país acaba e outro começa. Algumas delas são apenas linhas imaginárias em uma rua, já outras podem ser definidas por rios, montanhas e até muros. Algumas são grandes linhas retas e outras nem tanto. Porém, a maioria das fronteiras funcionam da mesma forma. Uma linha divide dois países e cada um fica para o seu lado. Porém, nem todos os países seguem essa fórmula. Então no vídeo de hoje veremos as fronteiras mais estranhas do mundo. O vídeo de hoje foi sugerido por ele e tem inspiração nos canais Wonder Why e Real Life Lore, que estarão na descrição do vídeo. Eu pensei muito bem antes de fazer esse vídeo, até porque eu sabia que algumas pessoas iriam falar que eu copiei alguém, enfim. Porém, como o assunto é interessante e eu não vi nenhum vídeo em português falando sobre, eu resolvi fazer assim mesmo. Então vamos lá. Alguns países possuem os chamados exclaves, que é uma parte do seu território que não está conectada com o resto do país. Um bom exemplo disso é o Alasca, que faz parte dos Estados Unidos, mesmo não estando conectado com a parte principal do país. Existe também os enclaves, que é quando um país ou parte de um país é completamente cercado por outro país. Um exemplo disso é Lesoto, um país dentro da África do Sul. Outro país que também possui enclaves é a Itália, que possui não apenas um, mas dois dentro dela. São eles San Marino e Vaticano. Porém, os enclaves podem ser partes de um país dentro de outro país, como é o caso de Campione d'Italia, um pequeno território italiano dentro da Suíça. E esse não é o único enclave de outro país dentro dela. Na parte norte do país existe um município chamado de Bussien am Rhein, que faz parte da Alemanha. Ainda na Alemanha, porém na fronteira com a Bélgica, temos um outro caso bem estranho. Temos essa região da Alemanha que é separada da parte principal do país por uma linha de trem, que pertence à Bélgica. Porém, em nenhum desses casos se compara à fronteira entre a Bélgica e a Holanda. Olhando assim você pode falar, não tem nada de errado com essa fronteira. Porém, se dermos um zoom, podemos ver isso. Sim, um completo caos na fronteira. E aqui podemos ver um enclave dentro de outro enclave, como é o caso deste território que pertence à Holanda, porém ele é cercado por território belga, que por sua vez é cercado por território holandês. Todos esses enclaves fazem parte de Barle. A parte belga é chamada de Barle-Hertog, enquanto a holandesa é chamada de Barle-Nassau. E cada uma tem seus próprios líderes, cada um volta diferente dependendo de onde ele mora, cada um tem suas próprias estações de polícia, igreja, escolas, enfim. Porém, não são apenas linhas imaginárias, não. Todas as fronteiras são demarcadas nas ruas, para você saber exatamente onde você está. Algumas casas e estabelecimentos ficam entre os dois países. Aí você pergunta, e se a casa for dividida entre os dois países? Como fica? Bem, é bem simples. A porta da sua casa determina onde ela é localizada. Ou seja, se a maior parte da sua casa for na Holanda, porém a sua porta estiver na Bélgica, você recebe um endereço belga, e vice-versa. Porém, existe um caso em que a linha passa exatamente na porta. Neste caso, essa casa recebeu dois endereços, um belga e um holandês, e duas campainhas também, uma para cada país. Eu ainda não entendi por que duas campainhas, mas enfim. E não existe uma barreira linguística, até porque o norte da Bélgica fala holandês também, então... Outro país com fronteiras complexas é a Espanha. Olhando assim parece bem simples, essa é a parte principal do país e ela também tem essas ilhas aqui, porém as coisas podem ficar um pouco complicadas. Se olharmos no norte de Marrocos, essa pequena parte de terra aqui é chamada de Ilhote de Vélez de la Gomera, é um território da Espanha na África. Olhando assim é até estranho, pois é apenas um pequeno território demarcado nesta pequena praia, que por sinal é a menor fronteira do mundo. Porém, esse não é o único exclave da Espanha em Marrocos. Além dele existe a Melilla, que conta com uma população de 86 mil pessoas, e Ceuta, que conta com uma população de 84 mil. Se vocês notarem bem, a bandeira de Ceuta tem um escudo de Portugal. Então, muitos desses escravos pertenciam a Portugal. A história é o seguinte, há muito tempo atrás, os muçulmanos de Marrocos invadiram a Península Ibérica e ficaram lá por um bom tempo, até que eles foram expulsos na chamada Reconquista.
Porém, como os portugueses e os hispânicos estavam no gás, eles acabaram conquistando boa parte de Marrocos no processo. Os portugueses ficaram com Celta, por isso... Uai, seu app de vídeos curtos.